Agora o comentário de Miguel Ferreira neste Novo Jornal. A guerra entre Rússia e Ucrânia, a bússola estratégia da União Europeia e os atentados às portas do GP da Fórmula 1 de Jeddah e de que advêm os mesmos. Na minha companhia já tenho Miguel Ferreira para nos falar destes três temas. Miguel, boa noite. Bem-vindo mais uma vez ao teu espaço de comentário, não é? Miguel, começamos pela guerra, Rússia-Ucrânia. Estamos no 36º dia de guerra. Qual é o ponto de situação neste momento? Bom, neste momento estamos numa situação um bocadinho mais de impasse do que aquela que estávamos da última vez que nos encontramos. Eu acho que neste momento temos algum encontro diplomático bem mais dinâmico daquele que tínhamos previamente, ou seja, começamos a ver, e um dos pontos importantes é que estamos a ter encontros diplomáticos fora do território bielorrusso, que apesar de tudo é um território que está sob a influência da Rússia, influência direta, digamos assim. Começamos a ver que as negociações aparentam ter alguma abertura de ambas as partes, uma abertura que por vezes pode parecer um bocadinho dissimulada. Parece estar à vista? Não, sinceramente acho que ainda estamos longe desse panorama, infelizmente, mas acho que ainda estamos longe dessa perspectiva. Temos uma situação onde começamos a acordar certos pontos, isso é importante, há pontos que tínhamos que chegar e essa evolução é sempre importante, mas é uma evolução lenta, ainda há uma série de assuntos sobre os quais a Rússia e a Ucrânia têm uma divergência estratégica muito grande e é difícil encontrar um equilíbrio. A questão da soberania territorial, da qual a Ucrânia não abdica e é inflexível nesse ponto, e a questão da Rússia, que quer ter os territórios de Donetsk e Lugansk reconhecidos, pelo menos referendados como territórios da Federação Russa, são questões difíceis que vão demorar a resolver e no futuro próximo não vejo grande evolução. Vamos continuar com a guerra, Miguel? O que acontece agora é que, em termos militares, temos uma questão um bocadinho diferente. Vemos que, em termos militares, a Ucrânia parece estar a fazer ataques estratégicos bastante bem direcionados. Ou seja, vemos que a Rússia está a sofrer com esses mesmos ataques estratégicos. E bem, na tua opinião? Eu acho que eles têm sido bem feitos e acho que têm sido feitos na perspectiva de diplomaticamente ganhar alguma força à Ucrânia. Isso é importante. Quem está na frente do campeonato tem sempre mais força na discussão diplomática do que quem não está. Isso é um facto. Vemos que a Rússia parece estar a reduzir um bocadinho as suas iniciativas. Vemos um bocadinho também uma dicotomia e uma certa hipocrisia naquilo que é dito pelos negociadores russos, que vai haver um desescalar daquilo que é a presença russa em certas zonas da Ucrânia, nomeadamente Kiev e Chernihiv. No entanto, no terreno, aquilo que nos chega, pelo menos a informação que temos acesso, é que não há sinais dessa mesma redução militar. Isto, claro, também afeta as negociações. É uma complexidade brutal negociar com alguém sobre o qual não temos uma grande confiança, e é essa a situação que a Ucrânia e a Rússia vivem um bocadinho aqui. Mas é sempre importante isso, e eu quero mesmo destacar, acho que é importante vermos que a coesão europeia continua presente, a coesão internacional continua presente. Vemos uma coesão entre os Estados Unidos e a Europa como não tínhamos visto desde o terminar da Guerra Fria, isso é extremamente importante. Vemos também que vamos ter, e este é um desenvolvimento bastante importante no futuro próximo, vamos ter uma cimeira entre a União Europeia e a China no dia 1 de Abril. A China continua a ser um player muito importante nesta questão, nomeadamente pela sua posição ambígua face ao conflito, e vemos os Estados Unidos que aprovaram recentemente o maior orçamento de defesa da sua história, com 1/6 dos investimentos a serem na área da inovação, o que é bastante interessante ver que também no capítulo interno dos Estados Unidos apresentam uma posição de reforço militar que passa claramente a mensagem de que estão preparados para novas situações geopolíticas que os possam levar ao limite da guerra, que esperemos que não volte a acontecer, claro. Portanto, parece que há aqui pequenos sinais, não é? Ainda muito pequeninos, mas veremos. Ainda aqui, passando para o próximo tema, se me permites, Miguel, e que está um bocadinho relacionado, no fundo, falando da bússola estratégia da União Europeia, este que é um documento, e agora ver se eu não dou aqui nenhuma lacuna, um documento de orientações políticas estratégicas para a política de segurança e defesa da União Europeia. Exatamente. No fundo, estabelece novos meios para defender a segurança e define metas até 2030. Portanto, exatamente. Até 2030 ainda há um grande trabalho a ser feito. Sem dúvida, e este é sempre um documento que diga, se não tivéssemos esta situação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, seria um documento que passaria um bocadinho ao lado dos olhares mediáticos, nomeadamente porque a segurança e a defesa não são, nem nunca foram, uma das principais preocupações da União Europeia, não é esse o intuito. No entanto, pelo menos temos, até ao final da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, vemos que há uma mudança de paradigma, como é óbvio, motivada pela guerra na Ucrânia e na Rússia. Quando temos o perigo às nossas portas, as mudanças de paradigma são feitas com muito mais velocidade. Não só a guerra na Ucrânia motivou isto, é importante dizê-lo, há uma divergência geopolítica dentro da União Europeia presente, a questão da segurança energética também motiva a importância deste documento estratégico, e eu caracterizaria muito rapidamente
resumidamente este documento estratégico em duas palavras: um fortalecimento e uma autonomia. O fortalecimento é a posição europeia naquilo que diz respeito ao panorama militar e de segurança internacional. A União Europeia nunca fez questão de ter uma grande presença nesse capítulo, estava um bocadinho na sombra daquilo que é a presença da NATO. O que vemos hoje em dia é que há uma necessidade também de procurar essa autonomia estratégica, e aqui, claro, não podemos relevar a necessidade e a proximidade que havia da energia russa, que hoje vai ter que desaparecer, e em termos de segurança e defesa, a própria União Europeia sente a necessidade de se dotar de meios capazes de criar essa proteção. Essa autonomia de que falas é favorável? É favorável, claro que sim. É uma autonomia que, não, ao contrário do que se possa pensar, não é fácil de obter. Nós não podemos desligar-nos de laços que temos durante décadas e décadas de um momento para o outro. Mas é uma autonomia que progressivamente está a ser procurada. Sofreu evoluções extremamente rápidas no último mês devido à situação da guerra na Ucrânia e na Rússia. Infelizmente teve que ser assim, mas é importante que essa autonomia se obtenha. Este documento define 4 grandes áreas de atuação, ao contrário do outro documento, e aí vemos logo a mudança de importância. Este define medidas concretas para serem realizadas sobre 4 grandes eixos: agir, investir, garantir a segurança e parcerias. Se me permite, eu vou só destacar uma medida em cada um deles que eu acho que é particularmente importante relevar, nomeadamente na parte do agir, a questão de reforçar as estruturas militares e começar a realizar uma série de outros exercícios militares com mais regularidade. Isto é importante. A União Europeia, e nós vemos isso também no espelho mediático, não havia um grande intuito militar. Isto demonstra claramente a ideia de que é importante ter uma força de segurança e de resposta rápida, preparada para qualquer eventualidade em território da União Europeia. É melhor ter e não ser preciso, não é? Sem dúvida. E até como meio de dissuasão é uma questão importante, e é bom que a União Europeia o tenha. Esperemos que nunca seja utilizado, mas é bom tê-lo do ponto de vista estratégico. Na questão do investir, há um ponto bastante importante. Aqui no investir, pela primeira vez, a União Europeia vai procurar nos outros programas de apoio de financiamento europeu, nomeadamente o InvestEU, no programa Horizonte, entre outros, vai haver uma procura de sinergias para obter financiamento para as áreas de segurança e defesa. E aqui eu faço a ponte entre a questão do orçamento de defesa americano e a questão daquilo que é este programa, nomeadamente porque a questão da aposta na inovação é uma aposta importante, e a nível militar e de segurança muda muita coisa quando apostamos na inovação. Isso é importante. Quando falamos de garantir a segurança, e aqui é onde há uma questão bastante interessante, o documento estratégico menciona especificamente a região do Indo-Pacífico. A região do Indo-Pacífico tem uma série de problemas, nomeadamente o mar do sul da China é um desses sítios, e é importante mencionar que há claramente uma ideia de reforçar no domínio aéreo, espacial e no domínio marítimo aquilo que é a influência da União Europeia e os meios pelos quais tem a capacidade de entrar. E, por fim, falando das parcerias, aqui nas parcerias há uma questão muito interessante. Eu até vou citar um bocadinho o documento aqui, que é como a União Europeia vê a China neste aspecto militar. Diz que é, e na mesma frase eu destaco, um parceiro de cooperação e um rival sistémico, ou seja, aqui uma posição um bocadinho ambígua na posição da China, motivada, claro, por uma inconstância e por uma incerteza daquilo que é a relação entre a União Europeia e a China. Claramente é uma relação que vive um bocadinho dependente da situação internacional e do panorama internacional, por serem 2 agentes polarizadores. E mencionar também 3 espaços que a União Europeia menciona como possíveis focos de tensão geoestratégica. Um deles, e eu apresento particular atenção sobre esse, são os Balcãs Ocidentais, nomeadamente a questão da Bósnia, é uma questão que nos vai levantar algumas dores de cabeça no futuro próximo. A questão também do Oriente, claramente, a proximidade do Oriente Europeu da situação ucraniana, e essa aí era simples de perceber. E, por fim, a questão do Mediterrâneo, a questão das migrações, a tensão existente no Norte de África é preocupante, e pode ser uma situação que pode levar a Europa a ter que agir, não militarmente, mas a ter que receber uma quantidade de migrantes que possam mudar algumas dinâmicas económicas da União Europeia. Portanto, vamos ver o que é que este documento ainda nos traz. Exatamente. Até 2030. Vai haver muita evolução e muita coisa com certeza vai acontecer. E muito tempo teremos também para o abordar. Certo. Miguel, falando agora de conflitos noutra parte do mundo, na Arábia Saudita, agora, não é? Em que rebeldes do Iémen rebentaram com uma refinaria perto da pista de Fórmula 1 do país. Isto é grave. Exatamente. Isto é grave, mas não é nada que não seja previsível, Mariana. E eu explico porquê. Isto é uma situação que começou, para contextualizar um bocadinho o que aconteceu, sim, houve um atentado àquilo que é uma refinaria, um depósito petrolífero próximo do Grande Prémio de Fórmula 1 que se realizava em Jeddah, na Arábia Saudita, a segunda prova do campeonato. Infelizmente foi marcado por situações extra-desportivas. Este ataque, apesar de tudo, não é uma novidade. É um ataque que surge na sequência de algo que começou em 2015, quando o ministro da Defesa da altura do Reino Saudita
Mohammed bin Salman, que será também o herdeiro aparente daquele que é o rei saudita, decidiu, com uma manobra de tentar demonstrar alguma força interna e de reunir um bocadinho de força dentro do reino saudita, fazer um ataque direcionado dentro do Iémen àquilo que era os rebeldes Houthis. Quem são os Houthis? Os Houthis são uma força xiita, não sunita. Sunita é uma força do Islão que está ligada diretamente à Arábia Saudita e outros países, mas é uma divisão diferente do Islão. Os Houthis são xiitas, são apoiados pelo Irão e são uma milícia rebelde, política, armada, islamita, que está no Iémen a tentar assumir o poder. A Arábia Saudita decidiu fazer esses ataques, nomeadamente ataques aéreos, no Iémen, e esperava que este fosse um conflito rápido, que resolvesse rápido. 7 anos depois, o que vemos é que a Arábia Saudita está numa situação estratégica muito pior do que estava antes deste conflito, nomeadamente porque percebeu que é um conflito que vai durar. É um conflito que se alastrou para o Reino Saudita, nomeadamente através de uma série de ataques à infraestrutura civil, militar, energética, como é este caso que tivemos aqui, que não é novidade, também de dessalinização da água, que é algo que para nós não é tão importante na Europa, mas em países onde a água é um bocadinho limitada, temos que terem atenção que são infraestruturas importantes. E vemos também que o que acontece aqui é que é um conflito que está a causar graves problemas à Arábia Saudita. Está a custar muito dinheiro, está a custar muita força interna a Mohammed bin Salman, que era exatamente o contrário daquilo que ele ambicionava, e aqui falamos do mais grave, claramente, é a situação civil, a situação de crise humanitária no Iémen, que é extremamente gravíssima, é o país com a maior crise humanitária neste momento. Temos milhões de pessoas, mulheres, crianças, em situação de pobreza extrema, de fome extrema, e é uma situação que parece passar um bocadinho ao lado dos nossos olhares ocidentais, mas é uma crise gravíssima, onde estamos a ter uma guerra de procuração entre a Arábia Saudita e o Irão, no fundo é isto que está a acontecer, e é uma situação que convém resolver com a maior das brevidades, porque é gravíssima e é sem dúvida um conflito de interesses como temos muitos outros ao longo do globo. Podem-se aproximar novos ataques, na tua ótica? Eu acho que sim, eu acho que é uma questão... será difícil solucionar estes conflitos. O Médio Oriente é um caldeirão complicado de compreender e há aqui uma dimensão religiosa que complica muito essa situação, isso é claro, e aqui essa dimensão religiosa entra claramente em poder. A Arábia Saudita é um rival sistémico do Irão, isso não é novidade nenhuma, e o Iémen está a ser utilizado como campo de batalha, de procuração, como mencionei, para estas duas potências. E quando isso acontece, o povo do Iémen é quem tem menos a dizer, infelizmente, sobre esta situação. Sim, são os menos ouvidos. Exatamente, e os Houthis vão continuar a fazer ataques estratégicos, direcionados. Não acredito que haja uma entrada Houthi completa naquilo que é o território saudita, isso seria completamente um suicídio militar, mas vai continuar a haver ataques esporádicos, infelizmente, e podemos ver que de tempo em tempo temos uma situação destas e que é uma situação gravíssima e que tem, claro, repercussões por toda a Europa, por todo o mundo ocidental também. Portanto, situações de guerra que pairam por todo o mundo, sem não é? Sem dúvida, infelizmente. Miguel, ficamos por aqui no comentário de hoje. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Queria só deixar uma nota, se me permites, dar os parabéns e desejar um mandato fantástico à Helena Carreiras, a nossa nova Ministra da Defesa. Uma mulher extremamente competente, uma pessoa que estudou muito o papel das mulheres nas Forças Armadas e que é uma pessoa que tem, sem dúvida, mais que crédito para exercer esse cargo e desejar-lhe um mandato bem-sucedido, com uma política que seja coerente, forte e de qualidade, como não duvido que ela tenha capacidade para o fazer. Muito obrigada. Obrigado, Miguel, pelo teu comentário, estás de volta daqui a um mês. É assim, exatamente. Obrigado, Miguel. Aqui fica o comentário de Miguel Ferreira sobre a atualidade